Qual é a melhor estratégia para emagrecer? Eu sou a Cíntia Pullit, eu sou nutricionista e ajudo mulheres a emagrecerem definitivamente, comendo comida gostosa, acessível, uma alimentação prática que não te deixa passar fome e com vida social. Então a minha missão é te ajudar sim a ter o emagrecimento que te deixa mais saudável para então emagrecer. Você primeiro fica saudável e aí fica mais fácil a favor do seu corpo desinflamar, recuperar o seu equilíbrio, se livrar do excesso de gordura. Então eu quero que você emagreça a favor do seu corpo e não contra o seu corpo. E o que depender de mim, eu tô super comprometida em te ajudar. Eu tenho ajudado muitas mulheres, eu tenho o método Show Efeito Sanfona, tenho prática há mais de 5 anos, principalmente em emagrecimento, e eu cruzo o melhor da nutrição atualizada, embasada cientificamente, e também o olhar para o comportamento alimentar. Porque é muito importante também a gente ter um comportamento adequado, funcional, né? E não descontrolado, bagunçado, sem controle. Qual é a melhor estratégia de emagrecimento? Seguinte, eu tenho a formação convencional. Então, o que eu aprendi na faculdade provavelmente é o que você vem escutando nos últimos anos, que para emagrecer basta restringir calorias. Comer menos calorias, gastar mais calorias e assim o emagrecimento acontece. Como se o que acontecesse, né, dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo, das nossas metabolizações não importassem. Porque o importante é comer menos calorias no final das contas. E não é bem assim. Porque o que a gente come, a qualidade do que a gente come, ela define o quanto a gente come. Então, olhando para a qualidade, fica muito mais fácil a gente ajustar o quanto come. E pelo que eu venho estudando, as pessoas elas comem demais porque comem com pobreza nutricional. Elas comem muita energia vazia, muita caloria para pouco valor nutricional. Ou seja, densidade nutricional baixa, é pouco nutriente por caloria. E quando a gente aumenta os nutrientes por caloria, a gente tende a ficar mais saciada, a satisfazer as nossas necessidades. E aí, melhorando a alimentação e olhando para o comportamento alimentar, a gente tem mais sucesso. Mas o ensinamento convencional basta fechar a boca. Se você come 800 calorias de empadinha, ou de ovo, peixe ou frango, dá na mesma. Novamente, como se o que acontece dentro do corpo não importasse de forma alguma, e não é bem assim, porque a qualidade da alimentação importa muito mais. E essas orientações convencionais, elas estão bem atrasadas, bem engessadas, que é a pirâmide alimentar. É uma fartura de carboidrato, pão, grão, batata, arroz e uma fobia desnecessária da gordura, então não tem nada de equilibrado. É muito carboidrato, medo da gordura, sendo que na nossa natureza a gente evoluiu com uma alimentação mais controlada em carboidrato e mais alta em gordura. Afinal, o alimento in natura, muitos deles, eles vêm com a sua gordura natural, como coco, abacate, gema do ovo, os peixes, né? Qualquer bicho vem com a sua gordura natural. E nós, seres humanos, a gente está adaptado metabolicamente para lidar com o colesterol, para lidar com a gordura. Não é a gordura natural o principal problema, e sim o excesso de farinha e açúcar. Então, o que nos ensinam é contrário àquilo que o nosso corpo está programado para viver. E aí, por exemplo, você pode pensar, a melhor estratégia de emagrecimento é aquela que eu consigo fazer. Calma que não é bem assim. Eu vou exemplificar fora da alimentação. Vamos pensar no treinamento. Digamos que o seu objetivo é ganho de massa muscular. O exercício que mais promove o ganho de massa muscular é a musculação. Não é à toa que fisiculturistas, atletas que visam esse aumento expressivo de massa muscular praticam a musculação. Por quê? Porque conseguem ter uma planilha de treinamento, isolar a musculatura trabalhada, enquanto essa musculatura trabalhada recupera, eles trabalham outra musculatura. Então,
o que mais ajuda no ganho de massa muscular, o que mais serve para o ganho de massa muscular é a musculação, não é aquele exercício que você consegue fazer. Você pode falar assim, mas caminhar é melhor do que nada. Fazer uma aula de zumba, por exemplo, é melhor do que nada. De repente, fazer uma aula de yoga é melhor do que nada. Concordo. Mas para o ganho de massa muscular, o que é melhor é a musculação. E aí vem do contato do profissional com o seu cliente negociar se ele está aberto para essa possibilidade de fazer aquela prática que mais provoca o ganho de massa muscular. Se ele não tiver disposto, vamos para as outras opções. De repente vamos buscar um pilates, de repente vamos buscar um treino funcional, uma aula de localizada, outras opções. Mas ninguém vai, na verdade, acredito que ninguém vai contestar, né, que a musculação é o que promove mais ganho de massa muscular. Então o que a literatura traz? A literatura traz que quando a gente alavanca a proteína e controla a entrada tanto da energia do carboidrato quanto de gordura, a gente tem mais sucesso no emagrecimento. E a low carb, que é uma alimentação mais baixa em carboidrato, ela favorece a utilização da gordura como fonte de energia. Então torna mais fácil a lipólise, a queima de gordura. Por quê? Lá na célula a gente tem duas vias energéticas, glicose e gordura, carboidrato e gordura. Se tem muito carboidrato, ele tem prioridade na utilização da energia. Não significa que o corpo tem preferência, não é isso, é que quando ele tá ali, ele tem prioridade, é igual o álcool. Se o álcool tá na célula, ele tem prioridade na metabolização, não que o corpo ele prefere utilizar o álcool, até porque o álcool é tóxico, mas ele tem prioridade para ser utilizado. Então, se eu tenho muito desse combustível na minha célula, eu deixo a gordura para depois. Eu costumo exemplificar que é igual colocar dinheiro na carteira. Se eu tenho bastante dinheiro na carteira, eu não vou mexer na poupança, eu vou deixar para mexer na poupança depois. Então, a alimentação controlada em carboidrato diminui esse substrato, que por sinal vai diminuir, né, a sua presença na célula e tornar possível a gordura ser mais utilizada como fonte de energia. É a estratégia milagrosa? Não, não é milagrosa. É que ela trabalha os dois cenários do emagrecimento: insulina mais baixa e naturalmente conseguir comer menos. Por esse controle no açúcar no sangue, pela insulina fica baixa. Com a insulina ficando baixa, tem menos sequestro de energia para dentro da célula. E a energia ela começa a ficar mais disponível no sistema, com isso você tem maior regulação da fome. Então nos ajuda a comer menos. A alimentação controlada em carboidrato, ela é milagrosa? Não, é que ela nos ajuda a comer menos. Então hoje na literatura a gente vê que é mais interessante o controle do carboidrato do que controlar a caloria de forma forçada. Cíntia, mas você está dizendo que não importa as calorias? Não, não é isso. Eu estou dizendo que não deve ser a prioridade na tentativa do emagrecimento. A prioridade na tentativa do emagrecimento deve ser melhorar a sua alimentação, voltar para a alimentação que a gente não deveria ter saído dela, uma alimentação evolutiva, que naturalmente ela é mais controlada em carboidrato, onde essa alimentação tem a presença de legumes e verduras que tem pouco carboidrato, frutas de forma moderada também dá para encaixar numa alimentação controlada em carboidrato, assim como batata e mandioca. Não é fruta, nem batata, nem mandioca que faz a galera engordar demais, e sim a refinaria, farinhas, açúcares, cookies, bolos, bolachas, salgados, certo? Carnes de todos os tipos. O bicho é excelente inteiro, a natureza não é em partes. O alimento ali, a carne, né, o bicho inteiro, ele é excelente. Ovos, castanhas. Então, naturalmente, uma alimentação da feira e do açougue, ela é mais controlada em carboidrato. E aí, uma vez que eu estou estabilizando melhor meu açúcar no sangue, porque eu estou controlando o consumo de carboidrato, e eu estou ingerindo mais nutriente, maior densidade nutricional por caloria, eu consigo me satisfazer e conseguir comer menos, onde a maioria das pessoas conseguem. Juntamente com o olhar para o comportamento alimentar, eu vejo que essa estratégia ela tem muito sucesso. Mas será que essa pessoa está disposta a fazer uma alimentação very low carb ou a mesmo low carb?
Aí vai da pessoa negociar com um profissional ou até sentir o que é possível, cabível para ela. Então assim, existe a melhor? Existe a melhor. Se essa pessoa está disposta a fazer ou não, já é outros 500. Vamos chegar o mais próximo disso? Vamos de repente então colocar uma flexibilidade aí, tentar controlar legal o café da manhã, se você sente fome de manhã, o almoço, meio da tarde, a janta, de repente algumas vezes na semana você incluir refeição livre, alguma permissão. É a mesma questão exemplificando o diabético. Qual que é a melhor dieta para o diabético? É diminuir, é retirar, diminuir na verdade aquilo que ele é intolerante, o consumo de carboidratos. Se ele tá afim de deixar passar o pãozinho, se ele tá afim de deixar passar o arroz e o feijão, é negociável isso, porque as quantidades também importam. É melhor que ele deixe de comer 2 pães e passe a comer meio. É melhor que ele deixe de comer 4 colheres de servir de arroz e coma 1, entende? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque em nutrição rola muito esse olhar para os excessos, para os extremos na verdade. Ou pode ou não pode, ou é muito bom ou é vilão. E no nosso corpo não tem nada isolado que vai trazer um grande resultado. O nosso corpo ele reage diante de todo o contexto, diante de toda a orquestra alimentar. Por isso que é muito bacana ir brincando com as possibilidades, com as ferramentas, para você entender qual aquela que mais te deixa tranquila. Porque de alguma forma, isso é fato, o tempo precisa passar. Então onde você se sente mais tranquila? Onde você vê que flui melhor? Que você consegue fazer, que você consegue ter mais regularidade, mais adesão? Provavelmente essa estratégia que você consegue fazer vai ser a melhor para você, mas não significa que traz mais resultado. Novamente, se você está disposto a fazer musculação, excelente. Se você não está disposto, fazer de repente uma aula de yoga é melhor do que não fazer nada. Não estou contestando isso, mas existe a melhor evidência, a melhor estratégia. E o nosso corpo, ele tem 3 alvos: proteína, micronutrientes e energia. Se o corpo está gordinho, ele não precisa de energia. Energia já tem dentro do corpo. Então, uma forma de fazer ele comer menos naturalmente é atingir rapidamente proteína, vitamina e mineral. E casa que os alimentos mais nutritivos e densos em valor proteico são carnes e ovos. Os vegetais também entram nessa base, porque eles têm muita proteína? Não, mas porque eles têm pouca energia. Então, sendo pouco calóricos, eles podem entrar também, porque eles também têm micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, não é uma única estratégia que traz resultado. A gente tem um leque de possibilidades. Se vai de repente cruzar a low carb com jejum intermitente ou não vai fazer low carb com jejum intermitente, talvez essa pessoa ela não queira comer mais espaçado e quando comer uma porção maior, ela prefere fazer o café da manhã dela, o almoço, a janta, e aí quando realizar sua refeição, por estar comendo um pouco mais frequente, comer menor volume, talvez essa pessoa ela não queira fazer uma very low carb, ela gosta de comer uma fruta, ela gosta de comer raiz. Gente, eu vejo que assim, tem pessoas que não sabem muito bem o que é o conceito low carb, porque low carb é a verdadeira reeducação alimentar. Low carb significa de 0 a 130 gramas de carboidrato no dia, ou seja, 0, praticamente uma alimentação mais carnívora, né? Tipo, que entra carnes e ovos, pensando numa carnívora mais flexível. Uma cetogênica, no máximo até uns 50 gramas de carboidrato no dia. De repente, se essa pessoa ela não tem síndrome metabólica, ela não tem diabetes, ela não tem hipertensão, ela se beneficia de comer uns carbinhos, ou até ela pode ter uma síndrome metabólica, mas o que ela consegue é 80 gramas de carboidrato. Vamos fazer 80 gramas, quem sabe com o tempo ela vai conseguindo se adaptar ou conseguir bons resultados mesmo com os 80 gramas de carboidrato. É melhor que comer 300. É melhor comer 400 e todo passo conta. Então, dá para emagrecer comendo até 100 gramas de carboidrato, principalmente quem não tem intolerância na metabolização de carboidrato.
100 gramas de carboidrato dá para comer praticamente 200 gramas de arroz. Depende, você coloca 100 gramas no almoço de arroz, 100 gramas no jantar. Mais ou menos cada 100 gramas tem 25 gramas de carboidrato. Então 50 gramas a gente está usando do arroz. 25 gramas no almoço, 25 gramas no jantar. 100 gramas em cada refeição. Dá para comer de repente mais uma banana. Digamos que você gosta de um docinho no meio da tarde. E aí tá toda carbofóbica com medo de comer a banana com canela porque tem carboidrato, não come a banana com canela, mas se mata no docinho low carb que tem 5 vezes mais calorias. Vamos encaixar essa banana no meio da tarde só para exemplificar, mais 20 gramas de carboidrato em 100 gramas de banana, então agora pelo nosso cálculo a gente alcançou 75. Mais vegetais variados, muita abóbora, cenoura, beterraba, um morango que consome, uma castanhinha que consome, que são alimentos que tem pouco carboidrato, mas tem, e a gente vai comendo ao longo do dia e de repente digamos que alcançou os 100 gramas de carboidrato no dia. Comer até uma tangerina. Deu para comer arroz, deu para comer banana, deu para comer tangerina, abóbora, cenoura e beterraba. E as pessoas estão com medo de comer isso. Sabe por quê? Porque elas acabam compensando nos alimentos certos o erro de uma alimentação que extravasa no final de semana ou nas exceções. Na hora de comer a pizza, na hora de tomar o sundae, na hora de comer o açaí, ninguém pensa em carboidrato. 100 gramas de macarrão tem 80 gramas de carboidrato. 100 gramas de bolacha maisena tem 80 gramas de carboidrato também. Então jura mesmo que a gente vai ficar com medo de comer uma frutinha ou outra? Ou de repente de uma rodela de batata? Ou um pouquinho de arroz no prato? Não, gente, a gente tem que começar a focar mais na matriz alimentar. Cara, batata ainda é batata. É diferente de, por exemplo, um macarrão, que é farinha refinada, óleo vegetal, é um preparado. Arroz ainda é arroz ainda é feito de arroz. Tudo bem que na nossa evolução a gente não comeria grãos com tanta facilidade, mas arroz ainda é arroz. Ele é pobre em valor nutricional, mas é melhor de repente do que comer algo salgadinho, biscoito, né? Tipo essas batatas chips da vida, que tem até gordura hidrogenada. Então assim, eu vejo que assim, né, gente? Antes as pessoas elas nadavam na Carbolândia, agora tem medo de comer uma banana. Antes as pessoas tinham medo da gordura, agora se entope de creme de leite, gasta R$500 por mês com receita low carb, usa um monte de queijo, um monte de manteiga, um monte de azeite de oliva, um monte de nuts e amendoim, porque é baixo em carboidrato, não, criatura. A gente também tem que se preocupar com as calorias. Eu não falo em nenhum momento que as calorias não importam. Então, de repente, você pode trazer uma estratégia de emagrecimento para você mais baixinha em carboidrato, sim. Porque isso é possível para você e te ajuda a comer menos. Mas se para você ficar muito baixinha em carboidrato e faz comer muita gordura, também não vai ser jogo. Porque talvez você vai alcançar 30 gramas de carboidrato no dia, mais 4.000 calorias. Come um carbinho, dá uma acalmada, coloca uma frutinha aí para você, de repente coloca uma rodela de batata. Porque o cenário do emagrecimento é níveis baixos de insulina, mais o déficit calórico acontecendo. Então tem muitas possibilidades. Eu falo que eu tenho a caixa de ferramenta, né? Se para você o martelo serve, vamos usar o martelo. Se o martelo não serve para você, vamos usar a chave de fenda. Ou até mesmo eu sou uma costureira. Vamos usar a linha azul para o seu caso, não a linha amarela para o seu caso, entendeu? Não necessariamente precisa do jejum intermitente, você precisa no final das contas conseguir diminuir os excessos para tornar possível que o seu corpo utilize a reserva que está dentro dele, a energia que está armazenada dentro dele. Então assim, tem pessoas que não se identificam com uma alimentação baixa em carboidrato. Come um pouco mais de carboidrato, mas carboidrato do bem, porque a matriz alimentar importa. E aí, quem sabe, de manhã você come lá os seus ovos e come uma banana, na hora do almoço você monta aquele franguinho gostoso na manteiga, uma saladinha de vagem e cenoura, come um pouquinho de arroz e feijão. No meio da tarde você come alguns morangos, de repente com algumas castanhas, e à noite você gosta de comer, faz um escondidinho de carne moída com um purezinho de batata doce. Talvez isso vai dar certo para você, porque no final das contas é sobre diminuir os excessos.
Então assim, gente, dá pra ser very low carb, dá pra ser uma low carb um pouquinho mais moderada, dá pra você pensar em restrição calórica, porque tem alguns momentos, gente, que eu vejo que eu não consigo ficar tão baixinho em carbo assim. Na maioria das vezes eu me sinto muito bem, mas às vezes eu quero uma bananinha, eu quero fazer um bolinho de banana, eu quero comer um escondidinho que a minha irmã faz. O que eu faço? Eu controlo um pouco mais na gordura. E sabe uma dica que eu quero te dar? Aceita que a gente oscila. Tem vezes que eu tô numa carnívora assim, ó, sucesso. Tem vezes que eu não tô conseguindo. Tem vezes que eu tô um pouco mais permissiva e abrindo um pouco mais de exceção. Tento controlar no volume, na quantidade, nas calorias. O que não pode é pensar só em caloria. Porque a qualidade da alimentação, ela tem primazia. Muito mais sobre a quantidade, entendeu? Talvez dá pra você encaixar uma dieta flexível aí. Digamos que de manhã, por exemplo, você fez uma receitinha, né? Ovo, um pouquinho de queijo ralado, fez ali um paninho, uma receitinha. Na hora do almoço, uma carne moída, uns vegetais assados e aí comer uma salada de folhas, palmito, cenoura. À tarde, você comeu uma tangerina com um iogurte natural. E à noite, você comeu um choquito, um Kit Kat. Tira esse pensamento fatalista que porque comer um choquito ou um Kit Kat já era. Não, faz o seu melhor, às vezes. E outra, você precisa disso todos os dias? Não precisa. Eu era muito xiita, né? Então eu pensava, já que eu comi tal coisa, agora já era. Mas, por exemplo, hoje eu combinei com uma amiga lá naquela sorveteria artesanal, é a melhor sorveteria artesanal da cidade, eu tô morrendo de vontade de chupar aquele picolé. Cara, eu me permito, depois eu volto. Eu sei que isso de alguma forma não favorece, mas talvez me faça chegar mais longe. Porque tantas pessoas começam, né, uma proposta alimentar, elas se empenham muito, queimam todo o gás no início, se atropelam e morrem na praia. Você pode até emagrecer mais rápido vivendo numa bolha, mas por quanto tempo você vai conseguir viver numa bolha? Será que se você aprender a fazer exceção da forma certa, você não vai emagrecer de forma definitiva e vai chegar mais longe? Mesmo que o passo seja um pouquinho mais lento, mas você chega mais longe porque você não se atropela e você emagrece vivendo na sua realidade, na sua vida, se respeitando, vivendo a sua situação financeira e emocional. Isso mudou a minha vida. Então, de repente, num sábado eu quero tomar uma long neck, uma cervejinha. Eu tomo. Não justifica comer torrada, não justifica comer biscoito, não justifica comer pão. Não. Fico na carninha, peço uma kafta. Ou, de repente, eu tomo lá aquela long neck o mínimo possível e volto. Coloca essa flexibilidade. Eu gosto muito de ensinar para as mulheres que eu ajudo a ter essa flexibilidade. Em alguns momentos da vida, use 20%. 80% você toca o pau, faz o seu melhor, 20% você se permite. Em outros momentos, 90% você faz ali focadaça, 10% você se permite. Em outros momentos, 95% muito focado e 5% você se permite. E não é porque comeu um bis que já era, não é porque de repente tomou um sorvete artesanal que já era. Cuidado, sabe, com esse pensamento de alimentos permitidos ou proibidos. Vamos pensar alimentos do dia a dia, alimentos que entram na exceção. E na exceção, gata, que seja especial, que valha muito, que seja especial de verdade, que envolva amor. Saia desse tudo ou nada porque existe um meio termo. Então a dieta que vai te ajudar a emagrecer de forma definitiva é aquela dieta que faz você entender que você está fazendo isso por amor a você, nutrindo o seu corpo, nutrindo o seu ser, por respeito a você, mas também tem flexibilidade, porque viver numa bolha não vai ser sustentável, a não ser que você seja fisiculturista, a não ser que você seja atleta, a não ser que você vá competir. E aí meu maior público são mulheres comuns, assim como eu, que querem ter um corpo bonito, que querem se sentir bem, que querem se ver ali dona das suas vidas, mas também quer brindar com a irmã, também quer aproveitar de repente um doce especial da avó, ou comer um arrozinho com feijão caseirinho que a mãe acabou de fazer. Então assim, a gente precisa também olhar para esse nosso lado humanizado. E eu gosto muito de conversar sobre permissão, porque claro que as pessoas, né, que têm condição de doença e precisam de um tratamento, o interessante é quanto mais se empenhar, quanto mais intensidade colocar, inclusive a pessoa que está numa condição de emagrecimento porque precisa, vai ser melhor. Mas a gente não pode esquecer que essa pessoa também é humana
E que se acontecer de comer uma batata frita, se acontecer de tomar um drink, ela não é a pior pessoa do mundo, ela não precisa se sentir culpada, fracassada, porque, nossa, não, gata, só continua. Você não tem que recomeçar, você não tem que recomeçar nada, você só tem que continuar. Então eu vejo que isso é isso. Existe a melhor dieta para emagrecer? Existe. É praticamente, quer ganhar velocidade no emagrecimento? É diminuir carboidrato e gordura também. Porque quando eu comecei a trabalhar com low carb, né, há 5 anos atrás, eu achava que era gordura lá vão ter. Era low carb e high fat, mas não. Se o corpo tá high fat, o que eu preciso é só baixar os carboidratos e controlar qualquer via energética. E aí caprichar, né, nos alimentos mais densos do ponto de vista nutricional. Por isso que eu vejo muitas pessoas que estão empacadas na low carb e na cetogênica. Elas estão comendo 30 gramas de carboidrato, 40 gramas de carboidrato, mas comem 3.000 calorias, 4.000 calorias, 5.000 calorias, e aí não anda. No começo o corpo dá uma desinflamada, a insulina fica mais baixa, sim, mas a gente também precisa do déficit calórico. É que comer menos é consequência de uma alimentação nutritiva. Comer mais é consequência de uma alimentação pobre em valor nutricional. Mas olha para o seu comportamento também. Por que você está comendo? Nomeie os bois. Por que se come? É por necessidade física ou emocional? Conversa com você, se acolhe. Não tô falando isso para você se acomodar de jeito nenhum, mas se você se acolher, você vai conseguir se ajudar com mais facilidade, vai se entender. Testa as possibilidades, brinca com as possibilidades, muda, esteja aberta para testar. Não precisa você ser apaixonada pela teoria, se apaixona pelos seus resultados. Tem vezes que o jejum na minha vida tá fluindo muito, eu abraço e faço. Tem vezes que eu não tô conseguindo espaçar tanto, que bom, não tem problema, eu vou comer as coisas certas. E por comer um pouco mais frequente, 3 vezes ao dia, por exemplo, eu acabo comendo menos quando eu como. Então assim, vai entendendo o que flui para você. Existe a melhor? Existe a melhor. É a que mais tem relação proteína e energia, aquela que otimiza a ingestão de proteína, micronutrientes e que faz você comer menos energia. Mas se você não consegue, aí entra você entender o que você dá conta, o que você consegue, ajustar essa lacuna, sabe? Do que esperar, mas do que eu consigo. O que eu consigo é proporcionar ao meu resultado. Então assim, não foca no seu resultado, foca no que você consegue fazer. E aí o que você conseguir plantar, você vai colher. Porque a colheita é proporcional ao que você planta. E aí no emagrecimento não adianta a gente sair correndo e fazer por 3 dias, 4 dias, 5 dias e morrer na praia. É dar tempo ao tempo. Se você economiza um pouco hoje, cai na conta amanhã, o corpo não fecha saldo em 24 horas. Se você economiza um pouco amanhã, cai na conta depois e vai somando. Por isso que ganha quem continua. Quem começa é muito lindo, mas continuar é o que transforma. Então eu quero você pensando em se manter consistente, fazendo o seu melhor. E aí não espere a situação tá perfeita, gata, porque muitas vezes não vai estar. Vai acontecer problemas, vão acontecer problemas, você vai viajar, vai ter final de semana, vai ter fim de ano, muitas vezes as pessoas não ajudam. Defende o que é importante para você, defende o seu sonho. O emagrecimento não cai do céu, ele cai, ele acontece quando você faz por merecer. Porque a gente só manifesta na nossa vida aquilo que a gente é. Então, para ter, seja, se adapta, se desenvolva no meio social, aprenda a dizer não, porque você tem um sim mais importante. É à toa? É porque você tem o deleite? Não. E aí tem que dizer não para sempre? Não também, em alguns momentos. Por isso que eu peço, seja criteriosa, porque assim você sempre vai ter liberdade para abrir uma exceção caso você queira. O problema é quando a pessoa fica ali na bagunça, fica ali na permissão, ela não se priva de nada, enfim, aí chega uma hora que ela perde a saúde, a doença se estabelece e ela não tem muita opção. É uma característica de recuperar a saúde, né? Então essa liberdade que as pessoas falam que elas gostam de ter, ela é finita. Por isso que você tendo disciplina no teu dia a dia, você sempre vai ter liberdade para no casamento comer um camafeu, para de repente numa festa você tomar um drink, você comer uma coisa diferente, um risoto diferente. Cuida de você, olha para a qualidade da sua alimentação e olha para o seu comportamento. E a dieta que faz você emagrecer mais é aquela que você consegue fazer. Existe a melhor de acordo com a literatura científica, mas se você consegue fazer ou não, isso é negociável.
Cuidado com o tudo ou nada, cuidado com os rótulos. É cetogênica, é jejum intermitente, é low carb. Gata, com fome come matriz alimentar natural, comida de verdade, açougue e feira nessa sequência. Se não é fome, conversa com você, dribla as emoções, porque muitas vezes a gente come para desviar de emoções desconfortáveis. Espero ter sido clara com esse vídeo. Me conta aqui nos comentários, quero saber o que você achou. Eu costumo compartilhar um pouco da minha vida no dia a dia lá nos stories do Instagram. Quero você comigo. Super interage, vou gostar de saber se eu tô te ajudando. Compartilha esse conteúdo se você acredita que vai somar com alguém que você conhece. E é isso. Tô super comprometida em te ajudar. Aqui eu te conto o que eu venho estudando. Eu quero que aí desse lado você aplica pra gente conseguir bons resultados. Muito obrigada e até o próximo vídeo.